Graça e paz, meus amados irmãos, que o Senhor os abençoe nesta noite, com o seu Espírito, ungindo cada um, a todos nós, para que a palavra de Deus nesta noite toque profundamente nossos corações, como disse o irmão Pedro na oração, trazendo transformação espiritual para cada um de nós. Hoje, dando uma sequência nos estudos que a gente estava fazendo aos domingos à noite, já que no final de semana passado nós não tivemos aqui no domingo, não tivemos aqui o nosso estudo porque estávamos ainda no retiro espiritual, né? Estávamos saindo do retiro espiritual. Então, retomando aqui hoje, vamos trazer mais um tema importante, né? Nova aliança. Nova aliança sobre a visão de uma caminhada inversa. O que é isso? Né? O que significa isso? A gente vai buscar hoje, né? A nova aliança. A grande beleza da mensagem contida na nova aliança é a possibilidade de a pessoa se tornar uma nova criatura, né? O velho homem morre e a nova criatura, no mesmo ser, como diz o apóstolo Paulo, ela renasce para ser uma nova criatura. Por isso que é o termo renascer, né? Na mesma pessoa, no mesmo corpo, uma nova criatura, no sentido de que agora vai ter uma nova mentalidade. Por isso que a gente traz essa imagem aqui, na mesma pessoa, né? O velho homem ou a velha mulher aí morrendo e a nova criatura nascendo, renascendo do mesmo corpo, né? Pois bem, a nova aliança não representa a substituição da lei escrita, mas sim uma transformação profunda da mente humana, fazendo surgir uma nova criatura no lugar do velho homem, do velho ser humano. Deus promete escrever sua lei não mais no exterior do homem, como escreveu em tábuas, né? Em tábuas de pedra, mas agora na consciência. Isso é nova aliança. Escrever a mesma lei na consciência, não mais no exterior, agora é no interior. No interior do ser humano. Isso significa que a obediência deixa de ser apenas um ato externo para agradar pessoas, né? E passa a ser fruto de uma mente renovada, interna, né? Do coração convertido, onde o amor a Deus, o amor ao próximo, se torna o princípio de guia para todas as atitudes. Isso é o que é viver numa nova aliança. Isso seria aqui um resumo, né, muito simplório dos frutos da nova aliança na vida de alguém que realmente aceitou Cristo e vive em Cristo. De forma uma compreensão bem básica de nova aliança, né? Até porque tem muitas outras informações aqui para enriquecer esse tema que é muito profundo. Então vamos aqui para o texto base. O texto base é composto aqui de 2 versículos, lá do Antigo Testamento. O primeiro texto está no livro de Ezequiel, 37, versículo 26. Muitas pessoas têm usado muito aí, falar de nova aliança, a promessa que está lá em Jeremias. Nós já vimos aqui, Jeremias 31. Eu trouxe aqui de Ezequiel 37, lá naquela cena do Vale dos Ossos Secos, né? Onde estava todo mundo morto ali, só osso seco, e ali, exatamente ali que ele apresenta essa ideia da aliança. A transformação de pessoas mortas, só os ossos, em novas criaturas, né? Ele traz o texto lá, ó. Farei uma aliança de paz com eles. Depois que ele pegar aquelas pessoas que eram ossos, estavam condenadas à morte eterna, e aqueles ossos ele reveste de carne, de tendões, carne, né, pele, e se levanta, vive. Né? Depois disso ele vai fazer uma aliança de paz com eles, com aqueles que eles reviver. Será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Veja que aqui
nós temos aqui uma redundância. Nós temos muitas informações aqui nesse pequeno verso. A primeira informação que nós temos aqui é essa redundância. É que ele fala aliança eterna e aliança para sempre, que é a mesma coisa. Mas quando Deus repete, é porque ele quer chamar atenção para esse detalhe. Não esqueça que esta aliança que Deus iria fazer com aqueles que eles restaurassem da morte, aqueles que estavam condenados à morte, a viver para sempre como ossos secos, esses que ele restaurasse, ele ia fazer uma aliança para sempre, uma aliança eterna. Significa dizer que depois de Cristo, depois da nova aliança, iniciada a partir do Pentecostes, né? Ou seja, ali foi assinado, né, praticamente o contrato da nova aliança ali no Pentecostes, ok? A partir dali, vamos colocar uma data, né? Apesar que Cristo já pregou e viveu a nova aliança antes dele morrer, mas ali no Pentecostes é como se ele estivesse assinando um pacto com a humanidade. Ali, Deus assinando através de Cristo com a humanidade. Por isso que a Bíblia diz que o sangue derramado na cruz é o sangue, a tinta que vai escrever esse contrato. Então, quando ele diz que é uma aliança eterna, sabe o que significa dizer? Que não tem mais outra aliança. Qualquer igreja que disse para você que abriu uma igreja agora, há 1000 anos atrás, há 500 anos, ou agora no século passado, ou nesse século presente, que veio com uma nova doutrina, como se Deus tivesse feito com aquela igreja uma nova aliança, dando novas visões, profetas dizendo novas coisas que não está na Bíblia. Deus falou assim, mentira, não falei nada com essa pessoa, porque a aliança que eu fiz lá com Jesus Cristo no Pentecostes, ela é uma eterna, não tem uma terceira aliança. A primeira aliança, ela é renovada, preste atenção. O ser humano, preste atenção nisso agora, isso aqui é muito importante. Se você entender isso, você vai entender velha e nova aliança. Preste atenção. O que acontece o homem quando passa por uma transformação? O velho homem, ele é transformado na mente, no seu interior, ele se torna uma nova criatura. Essa não é a transformação da nova criatura? Velho homem, nova criatura. A aliança é do mesmo jeito. A velha aliança, ou a antiga aliança, ela se transforma numa nova aliança na mesma escritura. Eu não mudo nem de pele igual uma cobra. Eu não mudo nem de cor igual um camaleão. Eu sou eu mesmo. Eu, a nova criatura, eu não mudo a cor do cabelo, eu não mudo o meu guarda-roupa. Ok? Eu não mudo a cor da minha roupa. A mudança do homem, claro que se eu andava nu antigamente, eu vou mudar aqui para uma roupa decente, claro, não estou falando disso. A mudança, ela não é exterior. A mudança da nova criatura é aonde? No coração, é no interior. Da mesma forma é a aliança. Se a nova criatura, por isso que é a nova aliança, tem a ver com a velha e a nova criatura. A nova aliança é a mesma escritura. O que muda é o homem, o entendimento dela na cabeça do homem. Não muda a escrita. Se tem teólogo que está dizendo que a escrita mudou, Deus voltou atrás no mandamento que ele deu, Deus voltou atrás naquilo que ele disse, ele está equivocado. Ele está pregando sobre um Deus que volta atrás, com um Deus que muda. Ele não entendeu as escrituras. Ele foi convencido por teólogos. Ele foi convencido por vídeos de YouTube, de TikTok, dessas coisas aí. Só o que tem aí, a maioria das igrejas evangélicas é nessa direção, caminhando nessa direção. Então o texto é claro aqui, olha. Por isso que ele fala de renovação de aliança. Por isso que ele fala de nova criatura, porque ele está falando disso. É a mesma coisa, não há diferença. Se você entender isso, você já entendeu, né? A nova aliança é jogar os 10 mandamentos no lixo. A nova aliança não tem coisa de mandamento. Quem disser isso para você, não entendeu.
Porque se for assim, a gente tem que matar literalmente, irmão Pedro, o homem. Tem que mandar ele para o cemitério e esperar que suba da sepultura uma nova pessoa. Não existe isso. Isso é coisa de quem inventou, de quem não entende o que é tipologia bíblica, não entendeu a linguagem que Deus está transmitindo na sua palavra. É gente cheio de filosofia, até com discurso bonito, cheio de inteligência humana, mas contra o princípio claro, simples, óbvio da Escritura Sagrada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que ele está dizendo aqui, ó, quando ele diz aqui, eu porei o meu santuário no meio deles. Tem duas informações aqui. O único santuário que Deus colocou no nosso meio para andar entre nós foi Jesus Cristo. O próprio Cristo falou assim, ó, derrubem este santuário, apontando para o corpo dele, falando dele. Apontando não, mas se referindo a ele. Eu que estou apontando aqui agora. É como se Jesus dissesse, derrubem este santuário, matem este corpo, e no terceiro dia ele será levantado. E o mais bonito aqui, quando ele diz, e porei o meu santuário no meio deles, o meio aí significa dentro da mente. Por isso que Paulo vai dizer que a nossa mente é onde Deus habita. Então Deus vai habitar num santuário que está em nossa mente, no meio, entre nós. Meio quer dizer dentro, ok? Bem no meio deles, dentro deles, ok? Muita expressão hebraica, somente no Antigo Testamento, quando traduzido como meio, significa dentro da pessoa. E essa é a beleza. O segundo verso, que diz praticamente quase a mesma coisa, está no Novo Testamento, em Hebreus 13, 20, que diz, ó, o Deus, isso aqui, Paulo está repetindo a mesma coisa de Ezequiel. Ele fala lá de uma aliança de paz. Aí Paulo vai começar, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança, trouxe de volta dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Está lá em Hebreus 13, versículo 20, quando novamente Paulo aqui praticamente citando a aliança de paz que vem do Deus da paz, que esse sangue, né, da aliança eterna. Lá nós lemos aliança eterna e aliança para sempre. Aqui Paulo está usando o mesmo termo que Ezequiel utilizou, falando em aliança eterna. Ou seja, Paulo está dizendo, se alguém disser que Deus mandou um profeta novo, com novas doutrinas, com novas profecias, inclusive mudando o que Deus disse, cuidado. Não tem uma terceira aliança. Só teve duas alianças, a antiga, antes de Cristo, e a depois de Cristo. E a depois de Cristo é a eterna. Não tem uma terceira. Preste atenção nisso, que é muito importante, viu? Menos que a pessoa diz, estamos na nova aliança, mas você vai estudar o que é a aliança que ele está pregando, não se refere à aliança estabelecida por Cristo e pregada pelos apóstolos. É uma nova. Aí você, não, essa aí não existe, não tem uma terceira. Né? Entenderam esse detalhe? Vamos lá. Vamos então aqui para os 10 mandamentos, que todos nós conhecemos, mas eu quero trazer aqui apenas para que a gente leia rapidamente e isso fique gravado na sua memória. Ok? Preste atenção, a memória fotográfica é muito importante. Os 10 mandamentos está aqui em Êxodo, capítulo 20, versículo 2 ao 17. Por que é que eu estou trazendo os 10 mandamentos para cá? Eu estou falando aqui de antiga aliança? Não, porque isso faz parte da nova aliança. Você não tem como mudar isso aqui da nova aliança, não. Isso aqui é eterno. Isso aqui é para sempre, não tem como você mudar isso. Até na nova terra, ninguém vai estar matando ninguém vai estar adulterando. Isso aqui, ó, tudo que está escrito aqui é algo que vai perpetuar na vida das pessoas eternamente. Não tem como você mudar isso. Ok? Inclusive, até o mandamento do sábado ali, ó, o quarto mandamento, está lá em Isaías 66. Porque na terra nova que eu hei de fazer, estarão diante de mim o meu povo e a sua posteridade, o meu povo e os seus filhos, estarão diante de mim. E cada semana, aos sábados, ou seja, a cada 7 dias, no 7º dia, aos sábados, e a cada mês, a lua nova, virá toda a carne me adorar. Está lá em Isaías 66, ok? Vamos lá. Eu estou citando isso
Porque 99% das igrejas evangélicas não tem coragem de dizer que isso aqui passou da antiga aliança. Eles só dizem que o sábado passou. Porque se ele disser que matar passou, eu posso matar hoje. Eles não têm coragem de dizer, eles ficam enrolando. Isso aqui, ó, é uma lei indivisível. Eu não posso retirar dela só o sábado. Ou passou tudo, ou não passou nada. Simples assim. Ou então me mostre na tipologia que em algum lugar da Bíblia mostrou que esses mandamentos foram quebrados por Deus. Como o véu do templo se rasgou. Me mostre um texto que diga que uma das tábuas se quebrou. Não é nenhuma das tábuas. Uma só das tábuas quebrou só naquele canto que estava o sábado. Me mostre isso. Porque se você perguntar a um pastor desse, pastor, pode adulterar? Ele falou, não, claro que não pode adulterar. Na minha igreja não pode. Pastor, pode furtar? Não, não pode não. Eu digo, e por que só pode transgredir o sábado? É uma pergunta que eles não respondem porque falta honestidade intelectual e compromisso com a teologia bíblica, com o que está escrito. Me mostre o verso. Né? Me mostre o verso, ninguém mostra. Vamos lá. Então, meus amados, aqui, olha, o que eu quero trazer aqui? Eu botei aí, ó, botei até uma setazinha para que a memória de vocês fique bem atenta a isso. O que eu quero mostrar com isso aqui? Que os 10 mandamentos que foi dado ali, no Monte Sinai, Deus que estava lá em cima no céu, isso aqui é uma tipologia, viu? Isso é uma tipologia, estou dizendo que ele desceu literalmente, não. O texto diz assim, eu descerei. Deus desce do céu até o cume do Monte Sinai, e Moisés, que estava aqui embaixo, sobe para encontrar com Deus no cume do Monte Sinai. Deus desce. E Deus desce do céu e entrega uma lei de cima para baixo, para que Moisés entregue ao povo. É uma lei que vem do céu para entregar à terra. Por isso que eu coloquei essa seta, para que você entenda. Como ela vem de Deus para o homem, significa dizer que Deus vai começar falando de quem? Dele mesmo. É por isso que ele começa dizendo, eu sou Yahvé, Deus o Pai, que retirou vocês da escravidão egípcia. Não pode ter outro Deus diante de mim. É o mandamento que está no versículo 2 e 3. Versículo 2 e 3 é o primeiro mandamento da lei. Não é só o versículo 3, viu? Que a Igreja Católica está ensinando errado aí. A Igreja Católica pegou, o mandamento começou do versículo 3. Não terás outro Deus diante de mim. E 99% das igrejas evangélicas, que alguém que tem coragem de citar a lei, só cita o versículo 3. O mandamento não começa no versículo 3, é no versículo 2. Porque eles inventaram uma trindade, e o mim, pessoa única do versículo 1 é Yahvé, pessoa de Deus o Pai. Aí eles anulam o versículo 2 para enganar as pessoas. Ok? O Pai diz assim, para todo mundo, fala para Jesus Cristo, para os anjos, para todo mundo, não pode ter outro Deus diante de mim, só tem eu que sou Deus. É o primeiro mandamento da lei. Ok? E aí ele continua, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de escultura para se ajoelhar diante dela, para venerar, para prestar sacrifício, nada. O terceiro mandamento, não tomarás em vão o meu nome. Os 3 primeiros mandamentos, presta atenção nisso, vocês foram ensinados que eram os 4. São os 3 primeiros mandamentos. Se refere a Deus. Os outros 7 em relação ao próximo. O 4º mandamento, você tem uma relação com Deus e com o próximo. É o mandamento que liga os 3 com os 6 lá. Porque o sábado não é um mandamento que você dedica somente a Deus. O texto é muito claro, ou a gente não leu direito. Você e a sua casa, o texto é claro. Você com o seu próximo, com a sua... Quem é mais próximo de você? Um homem casado, quem é mais próximo? A esposa e os filhos. É os mais próximos. Eu preguei a vida inteira que os mais próximos é o pai e a mãe, é o próximo... Mentira. Estava equivocado. E não tenho medo de dizer isso. Os mais próximos é quem? Você que é casado, é sua esposa e seus filhos. Uma só carne, inclusive. Ninguém é mais próximo que você, que é sua esposa. É uma só carne. A Bíblia não diz que você e sua mãe é uma só carne, mas você e sua esposa é. É os mais próximos. O sábado, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, ninguém está dentro da sua casa. O mandamento é claro. Você tem que se lembrar de santificar a sua casa. Para quem?
para Deus. Aí o quinto mandamento é honrar teu pai e tua mãe, que já mora na casa vizinha e você vai visitar sempre que pode seu pai e sua mãe. Entendeu esse detalhe? Então, como ensinava uma igreja por aí, que na primeira tábua era 4 mandamentos, e eu ensinei também muito isso, e na segunda era 6, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas, frente e verso, na frente e atrás. Não diz. E se fosse, eram os 3 primeiros mandamentos numa tábua, que refere a Deus, e os 7 outros noutra tábua, que se refere ao próximo. Entenderam isso? Isso é tão sério que esse 4º mandamento se refere ao próximo, que Jesus vai dizer lá no livro de Marcos 2,27, dizendo assim, ó, o sábado foi feito por causa de você, do homem. Foi por causa de Deus. Foi por causa de você. Deus não precisa do sábado, mas você precisa. Eu preciso. Eu preciso no sábado de me conectar com Deus. Eu preciso no sábado, e aqui eu não estou dizendo que é só o sábado não, viu? Nós devemos nos conectar com Deus todos os dias, mas todos os dias eu trabalho. Agora o sábado é 24 horas conectado. Deus criou isso, não foi o homem quem criou. O Deus que sabe tudo, que conhece a humanidade, ele quem criou isso, não foi o homem. Embora haja muitos teólogos que queiram relativizar uma ordem clara de Deus, como Satanás quis relativizar, não, você não pode comer essa fruta, mas pode lamber, pode se aproximar e tal. Não. Não invente filosofia. Não é de todas as árvores. Não, meu amigo. É o que Deus disse. Ô Caim, Caim, traz aqui um sacrifício. Abel, sacrifício. Aí Caim falou, não, eu não vou trazer sacrifício. Quem vai trazer é Abel. Eu trago o que eu quero. Eu trago é o que eu pedi. Tem que ter derramamento de sangue. Ok? E daí por diante. Então veja bem aqui, ó, que a antiga aliança ela tem estrutura, começa tudo com os 10 mandamentos, ok? Na antiga aliança, escrita fisicamente em alguma coisa, ela vem de cima para baixo. E se começa de cima para baixo, os primeiros mandamentos atendem quem? A Deus, o legislador. Decorou essa imagem aí? Preste atenção nela. Por isso que eu falei aliança, caminho inverso. Olha o caminho primeiro, ó, de cima para baixo. Deus, o legislador, ele começa pelo mandamento mais alto, irmão Pedro. O mais alto está aqui na terra ou está lá no céu? O mais alto. Uma pessoa mais alta é aquela que está na altura do meu sapato ou aquela que está mais perto do céu, aqui, mais alto que a minha cabeça? O mais alto é o que está lá em cima. Preste atenção nesse detalhe. Vamos lá. Vamos agora ver essa questão do maior para o menor, para nós entendermos isso, essa figura da nova aliança, sendo apresentada aqui através da lei. Um deles, um dos fariseus, um dos mestres da lei, né? Está aqui, perito da lei, pôs Jesus à prova com a seguinte pergunta: mestre, qual é o maior? Maior está aqui em cima ou está aqui embaixo? Não é óbvio isso aqui? Ou o mais alto mandamento? Qual é o maior dos mandamentos da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus. Jesus citou o que aqui? Os 3 primeiros mandamentos. Não terás outro Deus diante de mim, não farás ídolo e meu nome não tome em vão. O maior de todos os mandamentos é amar a Deus. Porque eu não tenho outro Deus diante dele, não faço nenhum ídolo para substituí-lo e o seu nome é honrado na minha boca e na minha vida. Ok. Isso significa amar o Senhor. Obedecer os 3 primeiros mandamentos. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. 3 coisas. Coração, alma e entendimento. Por que 3? Analise os 3 primeiros mandamentos. Coração. Entender com a sua emoção que Yahvé é quem te dá a liberdade. Tirou da terra do Egito, não terás Deus diante de mim. Com toda a sua alma, com a coisa física. A alma quer dizer a junção do físico mais o espírito, né? A coisa física. Construir um ídolo, uma estátua, tal, né? Com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Racionalizar para não lançar o nome de Deus em vão na sua vida. Você pode olhar, as 3 questões são muito profundas. Está aqui, muito claro aqui. Então, Jesus, de forma espiritual, implícita, está lançando luz para lá. Aquilo que o próprio Deus escreveu, aquilo que o próprio Deus mandou entregar à raça humana. A primeira coisa escrita por ele mesmo.
O povo de Deus, a primeira coisa escrita que o povo de Deus pegou em suas mãos foi aquilo que o próprio Deus escreveu, os 10 mandamentos. E a única coisa, Deus não escreveu mais nada. Somente isso aí. E entregou. Né? Veja bem, a gente já viu isso aqui há 3 domingos atrás, vimos isso aqui, né? As 2 tábuas escritas, etc. E aí, ó, o texto é muito claro. Qual é o maior de todo o mandamento? O maior. O maior está onde? O maior, ali naquela imagem que eu mostrei, está onde o maior? Está onde o maior? Embaixo ou em cima? E agora é um problema. Porque para eu amar a Deus de todo o meu coração, de todo o entendimento, Rosilene, ele é maior, está lá em cima. E como é que eu vou chegar aí? Como é que eu vou chegar lá em cima? É isso que o povo do Antigo Testamento tentava fazer e não conseguia. Porque eles tentavam guardar a partir do primeiro mandamento. E a nova aliança, trazendo consciência à mente do homem, mostrou o caminho. E esse caminho inverso que eu quero trazer para vocês hoje. Vamos lá. Veja aqui, até botei em negrito aqui os 3 primeiros mandamentos, referindo a esse grande mandamento que Cristo falou. Qual é o maior de todos os mandamentos? Aí, ó. Amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, de forma racional. Está aí. Resumido, né? Continuando. E aqui nós temos este mandamento descrito naquilo que o Senhor mandou fazer continuamente. Tem teólogo que fala assim, olha, Deus mandou fazer de manhã, de tarde, de noite. Porque ele está copiando o que o judeu entendeu. Deus não falou isso. Deus falou assim, ó, você vai falar isso aqui, que era uma espécie de reza. O homem tinha que repetir, e Deus mandou que repetisse, sabe? Não só repetir. Olha o que Deus mandou fazer. O judeu entende que ele tinha que orar isso aqui quando acordasse de manhã, ao meio-dia, quando ele fosse almoçar, e à noite, quando fosse dormir, antes de dormir. Deus disse isso? Não está escrito em Deuteronômio 6. Mas tem teólogo pregando isso, dizendo isso da cabeça dele, porque não está escrito isso. Leia Deuteronômio 6, que não está escrito isso. Deus falou assim, isso que eu estou dizendo para você, ouve, ó Israel, Yahvé, o teu Deus, o nosso Senhor, ele é o único Deus. Yahvé, a pessoa de Yahvé, Deus o Pai, é o único Deus. Não tem a palavra, algumas versões trazem Senhor, né? Essa versão aqui é a King James. O único Deus, só tem ele, não tem um segundo. No texto ele vai dizer assim, ó, no contexto aqui, ele vai dizer assim, ó, isso que você está entendendo que Deus é único, você vai dizer quando se levantar, quando estiver caminhando, quando estiver comendo, quando estiver deitando, quando estiver... Ele fala tudo isso. Você ainda vai fazer o seguinte, você vai amarrar na sua mão um pedaço de couro com essa mensagem, Yahvé é único. Você vai colocar na sua testa, no frontal aqui, pendurado aqui, para você entender que Yahvé é único. Ou seja, para onde você for, o tempo todo, não é 3 vezes por dia, não. O tempo todo você não pode esquecer. Por isso que ele fala, ao deitar, ao levantar, em todo lugar que você tiver, tem que entender isso aqui. Não é 3 vezes ao dia, é todo segundo, é todo minuto. É o que o texto está dizendo. Mas tem teólogo, metido a doutor em teologia, que está ensinando aquilo que a Bíblia não disse. Leia para ver se é isso que está lá escrito. Esse é o primeiro ponto. Esse é o grande mandamento, é o maior de todos. Ele é tão alto, tão grande, que para eu me familiarizar com ele, eu precisava fazer isso o tempo todo. Veja como é grande. É não tirar de vista, é como se eu dissesse, sabe qual é o alvo? O seu alvo de alcançar na vida é esse, amar a Deus de todo o seu coração. Esse é o alvo, o único Deus. É o maior, está lá no alto. É uma escada alta que você tem que subir, está lá no alto. E aí, a nova aliança vem ensinar você como é que você chega lá. Ó, aqui está, ó. Fiz até a escada aqui, ó. Deus, aquele que está lá no alto, desceu para o Monte Sinai, ele entrega, descendo para o homem que está lá embaixo, ele entrega aí a sua lei. Ele entrega a sua lei. E a sua lei começa pelo primeiro mandamento dele. É de cima para baixo.
Ele entrega do mais alto para o mais baixo. Caminho da lei na nova aliança. O caminho inverso que eu propus aqui no título. Qual é o caminho da lei na nova aliança? Vamos lá. Aqui é o contrário, preste atenção. O caminho da lei na nova aliança é esse aqui. Esse é o caminho da lei da nova aliança. A nova aliança nos ensinou. E esse princípio que eu estou ensinando aqui agora, ele é bíblico. Eu vou mostrar para você, eu vou provar para você o que os homens cheios do Espírito Santo na nova aliança, os apóstolos ensinaram. Olha o que é que João ensinou, olha o que é que João diz. 1 João 4, 20, 21, ele diz assim, ó, se alguém afirmar, eu amo a Deus, o maior dos mandamentos, amar a Deus, lá em cima, no topo, mas odiar seu irmão, que está aqui embaixo, o primeiro mandamento, lá no chão, odiar seu irmão, a quem, mas odiar seu irmão, ele é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem ele vê, que está no mesmo nível dele, lá embaixo, lá no nível de baixo, não pode amar a Deus, que está lá em cima, a quem ele não vê. Ele nos deu este mandamento, veja que João não disse que o mandamento passou, ele nos deu esse mandamento, de amar a Deus, amar o próximo, porque quem ama a Deus, ama também seu irmão. Colocou aqui na ordem até inversa, não? Ou ele está dizendo aqui, ó, quem ama seu irmão também vai acabar o quê? Amando a Deus. Aqui, a retórica aqui, o vice-verso, aqui é verdadeiro. Ó. Quem ama seu irmão também vai amar a Deus. Então, na nova aliança, eu entendo que eu não posso pegar a escada e dar do primeiro degrau pular para o 10º degrau. Não. Primeiro passo, eu preciso amar ao próximo. Esse é o grande exercício que Cristo vai dizer. Por isso que ele vai dizer, olha, o primeiro mandamento é amar a Deus com toda a tua, com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Com todo o teu ser, com todo o entendimento. E o segundo mandamento é semelhante a esse. Ame ao próximo como a você mesmo. O segundo é o menor. Quem é o maior? É o que chegou em primeiro lugar e vai subir do pódio, o lugar mais alto, número 1, ou que chegou em segundo lugar, no mais baixo? Quem é o menor? O segundo é o menor. O maior é o primeiro. E Cristo deixa isso bem claro. O maior é o mais baixo. O maior é o mais alto. Isso é regra básica da língua matemática. Não tem como você fugir disso. Ok? Então ele está dizendo aqui, olha, na nova aliança, você precisa primeiro amar o próximo. Porque se você não amar o seu próximo, a quem você vê, com quem você convive, se você não amar a sua esposa, que é uma só carne com você, não amar o seu filho, que foi gerado de você, que vive, como é que você vai amar os outros? Se você não amar seu pai e sua mãe, que geraram você, que você conviveu 20, 30, 40 anos na casa deles, como é que você vai amar? Todo o processo começa do menor para o maior. E no Antigo Testamento, ao Deus dar do maior para o menor, eles entenderam errado. E aí o que é que eles faziam no todo o Antigo Testamento? Vamos buscar amar a Deus, mas o próximo principal é ter o único Deus, porque a gente, né? E aí vem os profetas, ó. Os profetas Oséias, Amós, Abacuque, Naum, Sofonias, né? Jonas, todos aqueles profetas menores, o tempo todo dizendo que Israel ia ser julgado porque estava explorando o irmão. Como? Se eles tinham uma Bíblia, só falava do único Deus, outro nação, e eles mesmo entraram em idolatria. Mas eles não estavam amando o irmão, estavam explorando a viúva, o órfão, estrangeiro. Você pode olhar que isso é quase, como diz aqui no Nordeste, uma cantiga de grilo. Muita gente nem suporta ler o Antigo Testamento, porque Deus repete tanto isso nas Escrituras, que eles não estão amando o próximo. Porque o caminho já estava sendo delineado desde o Antigo Testamento. Deus está dizendo que aquele mandamento de amar a ter ele como único Deus é o máximo. Mas eles tinham que começar por baixo. É tanto que no Novo Testamento ele vai dizer, na nova aliança, é só na nova aliança, que então chegará, quando vocês começarem a subir a escada da nova aliança, então, naquele dia, quando chegar no último degrau, então eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Todo esse processo de entendimento com o Espírito nos traria
e nos trouxe na nova aliança. E aqui nós temos aqui, meus amados, os 7 primeiros mandamentos aí, ó, na ordem subida. Agora vamos ver se isso dá certo. Começar pelo mandamento não cobiçar. Vamos ver se tem lógica aqui? Vamos ver se tem lógica que eu estou dizendo? Se eu estou falando besteira? Cobiçar é o menor dos 7 mandamentos. É o menor. Porque eu olho para a Rosilena ali, rapaz, esse celular é bonito, esse celular. Eu gostei dele. Rapaz, se eu tivesse celular desse, aí eu já começo a cobiçar. Pode ser que eu esteja cobiçando, né? Mas é uma coisa tão besta. Eu não é, Marcelo? Eu não posso ir na loja comprar de 48 vezes esse celular? Posso. Tem sentido eu cobiçar esse Rosilene? Agora, é uma coisa mínima. Cobiçar é coisa mínima. Porque quando eu cobiço, eu estou querendo o quê? Quando eu cobiço, eu estou querendo vencer aquela pessoa. Estou competindo com ela. Quando eu cobiço o que ela tem, eu quero tirar o que ela tem. É como um homem numa mesa de um jogo de cartas. Ele tem 100 reais, o outro do outro lado tem 100 reais, eles estão apostando cada partida a 10 reais. Irmão Pedro, quando ele ganha os 100 reais do outro, o outro não tem mais nada, ele sabe, não, alisei, não tem mais dinheiro não. Ele venceu o outro. Sabe o que acontece, Marcelo? Ele perde o interesse pelo outro. O que é que ele ganhou? Só o dinheiro. Ele foi derrotado, porque ele tirou aquilo do outro. Ele foi derrotado, porque ele tirou o dinheiro do outro. Ele tirou o dinheiro que o outro ia comprar à feira, ia pagar, dar um presente ao filho. Ele tirou. Ele cobiçou aquilo que o outro tinha. Cobiçar o outro é você vencer o outro. É não amar o outro. É o primeiro mandamento mais básico. Porque o cobiçar aqui significa cobiçar o que o outro tem. O dinheiro, a esposa, a casa, o celular. É o 10º mandamento, leia lá. É o menor. O segundo é você não falar mal do seu irmão, do seu amigo, do seu próximo. Né? Não falar mal dele. Criar um fato inexistente para queimar a imagem dele. Para que as pessoas não olhem mais para ele, olhem mais para você. Alguém chega assim, Bian? Ô Bian. Aí Bian diz assim, olha, Fábio, olha aqui esse pregador aqui, Fábio. Mas, rapaz, esse cara pregou um negócio para encher o meu coração, transformou a minha vida. Aí eu digo assim, Bian, esse cara está errado, Bian. Esse cara está errado aí. Está pregando tudo errado, ele não está... Mas eu fiz isso só porque eu quero que Bian tenha eu como ídolo. Eu não quero que Bian olhe mais para nenhum outro pregador, só quero que ele olhe para mim. Aí eu vou agora falar mal daquela pessoa, que é para Bian não escutar mais aquela pessoa, porque eu estou competindo, irmão Pedro, com ela e quero atenção para mim. Então eu não posso dizer falso testemunho com esse objetivo, que está dentro dela o quê? Olha, irmão Pedro, a cobiça. De novo, entendeu, Abraão? Não furtarás. Por que você vai furtar o celular da pessoa ali? Porque eu cobicei o seu celular. Por isso que eu quero aquilo que eu não tenho para mim, porque você tem. Não adulterarás. Eu cobicei a mulher do meu próximo, ou a mulher cobiçou o marido da sua próxima, não é? Cobiçou aquilo que não é dela. Não matarás. Eu cobicei o que daquela pessoa? A vida dela. Eu não quero que ela viva. Aquela vida dela eu vou tomar para mim. Aí, honra teu pai e a tua mãe. Olha só. Quando eu não honro, Abraão, o meu pai e a minha mãe, porque eu quero a honra deles, para mim, eu quero o nome do meu pai. Eu quero ser melhor do que o meu pai. Um rei na Bíblia, chamado... Agora eu esqueci, é um negócio tão fácil. O filho de Salomão. Roboão. Até o nome já fala roubar, né? Roboão. O bicho roubava muito, é um Roboão. E aí, ó, Roboão, o filho de Salomão, os amiguinhos dele, chegou para ele e falou assim, um monte de menino, que ele escutou os velhos, depois foi escutar os meninos. Teu pai é teu pai, rapaz. Faça teu reino. Faça um reino. Seja você, seja diferente do seu pai. Seja melhor do que o seu pai. O teu pai botou o nome dele na história como o cara mais sábio do mundo. E tu vai deixar qual o legado que tu vai deixar quando tu morrer?
botaram na cabeça de Roboão. A Roboão deu uma de doido e dividiu o povo de Israel, porque ele agora, né? Ele queria ser melhor com palavras. Roboão desonrou o nome do pai, porque agora ele queria um nome maior do que seu pai. Um filho não pode querer ter um nome maior do que seu pai. Ele se espelha e se orgulha de ter o nome de seu pai. O seu pai será sempre maior do que ele. O seu pai será sempre mais honesto, será sempre mais bondoso, sempre mais... O filho, quando quer ser maior, tem algo errado. Ele cobiça o nome do pai. Quando ele não honra ele, cobiça. Lembre do dia de sábado, para santificar. Aí, se você olhar direitinho, onde é que está a cobiça aí? A cobiça, onde é que está a cobiça? Para eu manter a minha família, nenhum trabalho servir, mas eu quero trabalhar. Aí entra a cobiça do quê? Do maior Deus deste mundo, que é o mamon, que é o dinheiro. E o que tem de pastor metendo o aço no sábado, porque por trás disso tem algo que eles não querem considerar, que é o amor ao ganho, o amor ao dinheiro, o amor à sua carne. Quero tempo para eles, um tempo que não é deles, Deus disse é meu. Eles não querem reconhecer isso. Não querem reconhecer. Aí muitos usam a teologia para tentar denegrir esse fato de algo que está muito claro. Então, se você olhar bem direitinho aqui, ó, os outros três não tem a ver com cobiça. Tem a ver com cobiça? Os outros três? Ah, tem a ver com a cobiça, mas em outro nível. Claro, o nível espiritual, eu vou chegar já nisso. Mas os primeiros têm a ver com cobiça. Então, tudo começa com o mandamento não cobiçarás. Olha que coisa maravilhosa é essa informação. O texto continua dizendo aqui, ó, que Deus é único, não é? Mas olha a mesma escada que eu trouxe aqui para vocês de novo. Só para vocês lembrarem aqui, ó. Agora, na nova aliança, como é que começa agora? Porque eu vou encontrar Deus aonde? Lá em cima, no maior mandamento. Eu começo agora pelo menor. O grande exercício é eu procurar amar o meu próximo, primeiramente, para que eu entenda o que é amor a Deus. E Deus é maravilhoso em dizer isso. Jesus, quando diz o primeiro mandamento é amar a Deus, mas o segundo semelhante é amar o próximo, ele está dizendo, começa pelo menor, porque a sua calça, você não tem perna suficiente para dar um passo, para pular logo para o... Não existe pular fases na obra de Deus. Não existe pular fases. A gente não nasce hoje com 1 ano de idade e pula para 50, não. A gente vai ter que passar pelo segundo ano, pelo terceiro, vou completar 4 anos de idade, 5 anos. Ninguém pula. Não. São processos naturais que a gente precisa obedecer, né? A lei natural e o amor ao próximo. Veja só. O que Cristo ensinou sobre o amor ao próximo? Antes de eu concluir o raciocínio sobre o cobiçar. O próprio Jesus vai dizer, olha, o meu mandamento, para aquelas pessoas que dizem que gostam de dizer que mandamento passou, Cristo continua dizendo, mandamento continua existindo. Não existe nova aliança sem lei. Nova aliança é a lei no coração. O meu mandamento é este. Qual é o mandamento de Cristo? Que ameis uns aos outros. Qual foi o mandamento que Moisés deu? Qual foi o mandamento que Moisés deu? Cristo acabou de falar. No outro texto, qual foi o mandamento que ele deu? Ame primeiro a Deus como teu único Deus, de todo o teu coração, está escrito aqui, implícito aqui, ó, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Aí Cristo vai dizer, o mandamento que eu dou para vocês na nova aliança é esse aqui. Comece por aqui agora. Ame ao próximo como a si mesmo. Amem uns aos outros. É o mandamento que Cristo fala. Estou dando o mandamento. Eu não estou mudando o mandamento. Estou dando o mandamento para vocês, dizendo assim, o mandamento agora é este, comece por este. Ele continua dizendo, ó, um novo mandamento vos dou. Que novo é esse? Ele está dizendo que o que foi escrito lá tinha passado, ou novo tem a ver com renovação no mesma criatura. Um novo entendimento na mesma lei escrita. Porque tudo que eu encontro na Bíblia é dessa forma. É um novo mandamento na mesma lei escrita. Não muda a lei. Muda o entendimento. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele está dizendo assim, eu vim aqui ensinar a vocês como é que ama Deus, o meu Pai. Primeiro vocês começam amando aos outros como eu amei, para que vocês também cheguem ao amor ao Pai. Olha só, nisto conhecerão
todos que sois meus discípulos, se vocês tiverdes amor uns pelos outros. É o que ele está dizendo aqui. Amar uns aos outros é o início para todo homem que está como nova criatura em Cristo. É o processo, até que ele atinge o topo da escada. Ele diz assim, ó. Agora, esse amar ao próximo como a ti mesmo é só no Novo Testamento? Foi Cristo quem inventou isso? Ou isso já estava lá no Antigo Testamento? Olha o que diz Levítico. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então o Senhor já tinha dado esse mandamento lá atrás. Não existe amar uns aos outros, amar ao próximo como a si mesmo, ser bondoso com o próximo, né? Amar ao próximo, ser bondoso com ele. Não é uma revelação do Novo Testamento. Cristo, quando disse, eu dou um novo mandamento, ele estava dando aquilo que já era do Antigo. Ele está dizendo para mim e para você, eu estou dando uma nova compreensão de como guardar o mandamento. Porque esse mandamento já era antigo. Amar ao próximo como a si mesmo, amar uns aos outros, já era um mandamento antigo. Não tinha nada de novo. Quando ele diz um novo mandamento, uma nova forma de compreender com o espírito, com racionalidade. É isso que ele está dizendo? Assim falou o Senhor Deus dos exércitos, dizendo, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Ou seja, se fosse o Novo Testamento, em grego diria, mostrem bondade e misericórdia uns para com os outros, ou amem uns aos outros. A mesma coisa, está lá no Antigo Testamento, Zacarias. Do livro de Êxodo até o último livro de Malaquias está escrito tudo isso. Aí para quem não conhece a Bíblia vai dizer, não, Cristo quando disse o novo mandamento, agora é amar o próximo como a si mesmo. No Novo já estava no Antigo Testamento, era mandamento no Antigo Testamento. O que foi que não entenderam? Não leram a Bíblia direito? Sempre o mesmo problema. Não leram a Bíblia direito. Então vamos para a cobiça aqui como resumo, né? Não começa na cobiça? Tudo começa na cobiça? Vamos perguntar se a Bíblia é isso mesmo. Olha o que é que diz, então, o apóstolo Paulo lá em Romanos. Ó. Que diremos, pois? É a lei pecado? Ou seja, a lei não presta? A lei é que é ruim? De modo nenhum. A lei nunca é ruim. Ele vai dizer aí logo no versículo 12 e 14, ele vai dizer, mas assim, a lei é boa, o mandamento é santo, justo e bom. Quem é mau é a minha carne. O eu que habita em mim é que é mau. Que tem que morrer para que a nova criatura espiritual entenda que a lei é boa, santa, justa, né? Aí ele diz, ó, que diremos, pô, é a lei pecado? De maneira nenhuma. Mas eu nunca conheceria o pecado se não existisse a lei, se não fosse pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, a inclinação da minha carne para o pecado, se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Então, Paulo está pegando a lei dos 10 mandamentos e está dizendo assim, olha, o problema, a razão de tudo começa na cobiça. Paulo está dizendo, comece na nova aliança pelo 10º mandamento. Comece de baixo para cima. Tudo se resume na tal da cobiça. Então, o primeiro passo que você tem que dar nessa escada da nova aliança é não cobiçar. Você quer ver uma igreja dividir? Alguém começa a cobiçar a posição do outro, a inteligência do outro, o dinheiro do outro, a influência do outro, o assento em que o outro... Eu queria tanto assentar naquele assento ali da frente, o assento do outro. Você começa a dividir, porque começa a competição. E em toda competição existe rivais, são inimigos. É diferente da cooperação. Quando o Espírito de Deus fulmina com seu fogo o pecado da cobiça no coração das pessoas, aí Deus promove a união e o poder se revela na igreja, nas pessoas. E aí a obediência, pelo Espírito da nova aliança, vai trazer às pessoas a verdadeira compreensão do que é lei, do que é fé, do que é graça, do que é tudo. Pela prática disso. Olha que coisa linda. E ainda temos aqui, no livro de Romanos 13:9, Paulo dizendo, por que isto? Né? Por que isto? Não, olha os mandamentos que ele vai usar. Olha. E quando ele usa o mandamento dos 10 mandamentos, ele não vai usar para anulá-los, como alguns pensam. Porque
Isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Ele fala dos 5 últimos mandamentos aqui, ó. Não cobiçarás. Se há algum outro, se existir, porque há outros mandamentos que estão subordinados a este, se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume numa coisa só. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Ele deixa, por último, o não cobiçarás, seguindo a regra bíblica dos 5 últimos mandamentos. Olha que coisa, né? O Paulo escreve aqui, ó, morrendo ali no não cobiçarás. E aqui está os 10 mandamentos, como eu havia colocado, na ordem inversa, na ordem correta, já que Deus, quando deu, ele vinha de cima para baixo. Mas foi Deus que amou primeiro e deu o primeiro passo vindo em minha direção. Como é que eu vou na direção dele? Eu vou subir ao céu para vir no 10º para descer? Não, eu vou daqui para lá. É uma lógica muito clara. É por isso que os próprios judeus, abrindo a boca, disseram qual o maior. Ele não pergunta qual o mais necessário. Eles perguntam a nível matemático, maior, o mais alto, o mais difícil. E aí, a Bíblia nos mostra que tudo começa pelo amor ao próximo. Isso é o entendimento da nova aliança. Todo homem na nova aliança começa primeiro matando o velho homem que há nele, porque todo ser humano tem essa desgraça no coração que é a tal da cobiça. Ele tem que matar isso. Ele não tem que competir com seu irmão. Não tem que competir. Por isso que tudo que Cristo ensinou está voltado para isso. Você quer ser maior, você tem esse interesse, morra como nova criatura, sendo servo do seu irmão. Aquele que é servo do seu irmão é que é o maior. Se humilhe. Aquele que é servo não quer nada do outro. Ele quer servir ao outro. Ele está se humilhando diante do outro. E isso é o verdadeiro evangelho da nova aliança. Tudo começa, isso não é o fim, mas é o início do verdadeiro evangelho. O fim está lá numa compreensão profunda do conhecimento da pessoa de Deus, para obedecê-lo. A mãe de toda transgressão, a cobiça original. Por isso que a cobiça é a desgraça de tudo. E é por isso que ela começa por ela. O verso de Isaías 14, versículo 13 e 14 diz assim, ó. O diabo, né? Tu dizias no teu coração, eu subirei acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Me assentar. Quem é aquele que se assenta? Quem é aquele que se assenta? A autoridade, Deus. Deus está assentado no céu e Estevão vê Deus sentado no trono e Jesus em pé à sua direita. Depois de um tempo, Deus permite, ele dá autoridade para que Jesus se sente à sua direita. Está lá em Atos 7, 55 e 56. Primeira visão de Jesus nos céus foi Estevão que viu, e viu Jesus em pé à direita de Deus. Logo depois, começaram a escrever, tempos depois, que Paulo vai escrever muitos anos depois disso, ele vai escrever que Jesus está sentado à direita de Deus, à destra de Deus. E os outros apóstolos também começam a escrever muito tempo depois do apedrejamento de Estevão. Então veja que Deus permite que Jesus se sente. E o próprio Jesus disse lá no livro do Apocalipse, eu venci e meu Pai permitiu que eu me sentasse com ele no seu trono. E se vocês também vencerem, eu permito que vocês sentem comigo no meu trono. É mais ou menos isso, né? E aqui o diabo diz, ó, olha o que ele cobiçou aqui, ó. Me assentarei no monte da congregação aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, acima das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele cobiçou a pessoa de Deus. Ele queria ser como Deus, ele queria ter a inteligência de Deus, ele queria ter a glória de Deus, ele queria ter a sabedoria de Deus, ele queria ter a riqueza de Deus, ele queria ter a fama de Deus, ele queria ter o nome de Deus. Ele queria ter tudo de Deus, ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Queria ser igual, parecido. Ele cobiçou Deus. E aqui está
A mãe e o pai, a mãe de todo o pecado, o pai de toda a transgressão, está aqui. Aqui é o início, a cobiça. Ele cobiçou. O pecado original no coração do diabo, a cobiça. E ele traz aqui para a terra, e a primeira coisa que ele faz é tentar colar isso no coração de Eva. Eva, se você comer dessa árvore, dessa fruta, você vai ser como Deus, o mesmo pecado. Ele colocou o mesmo desejo que ele tinha, que foi a sua derrocada, no coração de Eva. Ele iludiu Eva e fez Eva desejar ser igual a Deus. Eva também cobiçou e caiu. Ele, não tenho dúvida, colocou esse mesmo pensamento no coração de 1/3 dos anjos dos céus. E os anjos do céu também cobiçaram a mesma coisa, por isso caíram. E toda raça humana que vai ser condenada e vai perder a salvação eterna, vai ter esse mesmo pecado no coração, a cobiça. Começando por cobiçar o ser humano, que não é nada. Começam a cobiçar as besteiras dessa vida. E quem cobiça R$1, cobiça 1.000.000. Quem cobiça, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é transgressor no pouco, também é transgressor no muito. É uma regra básica. Não tem como fugir disso. O segredo está nas Escrituras Sagradas. É nós vencermos com o Espírito que Deus nos concede na nova aliança, um Espírito de discernimento, para a gente seguir como Jesus, passo a passo, esperando a ação de Deus e aprendendo. Nós temos que aprender a amar o próximo. Temos que aprender a viver com compaixão do próximo, não competir com o nosso próximo. Esse é o primeiro passo para a gente experimentar o verdadeiro poder, o verdadeiro espírito da nova aliança. Que o Senhor nos ilumine e nos abençoe em relação a isso. Amar ao próximo como a si mesmo é o primeiro passo da verdadeira obediência, pois revela um coração disposto a viver a essência da lei de Deus. Quando escolhemos praticar o amor em nossas relações, abrimos espaço para que esse mesmo amor nos conduza a uma entrega mais profunda a Deus. Assim, o cuidado com o próximo não é apenas um mandamento isolado, mas o caminho que nos leva a amar ao Senhor de todo o coração, como consequência natural de uma vida transformada pelo Espírito de Cristo nos nossos corações, no coração do homem. Meus amados, que o Senhor nos dê esse poder, que o Senhor nos dê essa compreensão, que vivendo no período da nova aliança, cada um de nós busquemos a praticar esse primeiro mandamento, de não cobiçar nada do próximo e amar o próximo como a nós mesmos, em nome de Jesus. Amém.